Eleições. As campanhas de rua e de redes sociais para eleger prefeitos e vereadores começaram no último dia 29, né? Só que nesse final de semana agora, né, de sábado, ontem também domingo, muitos candidatos que concorrem a uma vaga na Câmara de Vereadores intensificaram as ações de rua. Os candidatos precisam seguir as regras da Justiça Eleitoral, viu? Especialmente por conta da Covid-19. Sobre o assunto eu vou conversar agora com o Wellington Cabral, que é procurador regional eleitoral. Muito obrigado, procurador, pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Moab. É um prazer estar aqui com vocês, os espectadores do Ronda Geral. Procurador, eu queria que o senhor começasse falando sobre o trabalho de rua de vereadores. Até informalmente, muito se falou que no primeiro dia de ação de rua, pouco se viu trabalho de candidatos a vereadores. Se viu mais de prefeito, um trabalho mais intenso de rua, mas nesse final de semana, agora, várias carreatas aconteceram, panfletagens também. Nesse trabalho de rua, o que é que os candidatos podem fazer em regra? Você esclareceu bem no início, Moab, quando lembrou que nesse período de campanha, os candidatos e as candidatas precisam observar a legislação eleitoral, Conecte-se mas precisam observar Telecom. também as regras sanitárias. No final do mês de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco respondeu a uma consulta. É um tipo de processo que foi apresentado por nós, da Procuradoria Regional Eleitoral, a esse respeito. E o tribunal decidiu, de uma maneira que é obrigatória para os candidatos e candidatas, que os atos de campanha eleitoral, inclusive carreatas, passeatas, caminhadas, etc., são atos legais, ou seja, são permitidos pela lei. Mas eles precisam também cumprir as regras sanitárias, porque a gente está vivendo um período histórico, é um período anormal no mundo inteiro por conta da pandemia. Isso. Então, é possível fazer a campanha, mas tem que ser observadas as regras sanitárias. No início de setembro, eu e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, o doutor Francisco Disseu Barros, solicitamos da Secretaria de Saúde Estadual um parecer técnico sobre quais são as normas que os candidatos e os partidos precisam cumprir nesse período de campanha. A Secretaria de Saúde é a autoridade máxima do Estado na área sanitária. Então, eles divulgaram um parecer a nosso pedido, estabelecendo esses protocolos. Então, a linha é exatamente essa que você mencionou. É possível fazer os atos de campanha, mas é absolutamente indispensável observar as regras sanitárias, porque a pandemia de Covid não terminou ainda. Aqui em Pernambuco estão morrendo dezenas de pessoas todos os dias, e no Brasil são centenas de pessoas, mais de 600 pessoas morrem todos os dias. Então, não faz sentido que a campanha eleitoral coloque a vida e a saúde das pessoas em risco. Eu queria que o senhor falasse em relação à importância do uso da máscara como regra sanitária. Existe a recomendação, procurador, de dentro de um carro, por exemplo, uma família que esteja dentro do carro, a limitação de pessoas, uso de máscara e vidro aberto. Em relação à carreata, naquela parte, por exemplo, da carroceria de um carro, em que um candidato está ali fazendo o desfile da sua propaganda, né, da própria campanha, é preciso que ali, a depender da quantidade de pessoas, caso o candidato não esteja isolado, que geralmente ele não está, que ele utilize a máscara, né? Isso seria, inclusive, uma conduta de bom exemplo, né? Sem dúvida, Moab. Os candidatos e as candidatas estão se oferecendo à eleição da população, ou seja, à escolha da população, para defender o interesse coletivo. E, neste momento, um dos principais aspectos desse interesse é exatamente a preservação da vida e da saúde, para que nós possamos ter uma redução do número de casos, uma redução sustentada, uma redução estável, porque não está nada garantido no momento, para que a economia e as atividades das pessoas possam voltar ao normal. Então, eu tenho orientado os meus colegas promotores e promotoras eleitorais de todo o estado de Pernambuco a acompanhar de perto os atos de campanha. O uso das máscaras que você mencionou é fundamental em todo espaço público, e também nos espaços fechados que recebam pessoas diversas, pessoas fora da família. Por exemplo, restaurantes, sedes de partidos, sedes de comitê de campanha, etc. Existe uma lei estadual que obriga esse uso da máscara e essa lei estadual está em pleno vigor. Eu tenho orientado os promotores e promotoras a fiscalizar isso. Com auxílio da população, a população pode colaborar filmando e fotografando atos de campanha que desrespeitem essas regras sanitárias, e os colegas estão iniciando já investigações
para apurar esses atos de descumprimento das regras sanitárias. Esses atos podem ser punidos por diferentes caminhos. Os atos de campanha que descumprem essas regras constituem, em princípio, o crime do artigo 268 do Código Penal, que pode ser punido com prisão. Além disso, no caso de autoridades públicas, prefeitos, vice-prefeitos, secretários e outros servidores públicos que promovam atos descumprindo essas regras, eles podem ser processados em uma ação chamada ação de improbidade administrativa. Essa ação pode gerar punições severas, como, por exemplo, a aplicação de uma multa de até 100 vezes a remuneração mensal daquele servidor, a perda do cargo público e a suspensão dos direitos políticos por até 5 anos, o que também acarreta uma punição eleitoral chamada de inelegibilidade. A pessoa fica sem poder se candidatar por um prazo de, no mínimo, 5 anos. Então, eu tenho dito em entrevistas que os candidatos e candidatas que estão descumprindo as regras serão punidos. O tempo da justiça é um tempo mais lento do que o tempo da campanha. Então, as pessoas podem achar que no momento não está acontecendo nada, que não vai dar em nada, como se diz, mas elas serão processadas mais e na punidas. frente. Exato. Exatamente. Esse tempo chegará e as pessoas que hoje estão desrespeitando essas regras serão punidas. Procurador, quero fazer uma pergunta em relação à divulgação dos jingles dos candidatos, as músicas de campanha. Existe alguma regra nova para a circulação de carros de som, anuncicleta, que é o anúncio por meio de bicicleta? Eu digo em relação à permanência do candidato no local em que ele está desenvolvendo uma ação de campanha. Porque era costume ver, principalmente nos bairros, carros de som circulando, com música de candidatos, às vezes cruza mais de um carro, mais de uma bicicleta e acaba misturando os números, ninguém sabe quem é quem mais. Alguma regra nova nessa eleição em relação à divulgação dos jingles? A regra da utilização de carros de som, alto-falantes e amplificadores é a mesma que já existia. Esses aparelhos, esses equipamentos, tanto em carro como em bicicleta ou em outro equipamento qualquer, só pode acontecer nos momentos de carreatas, caminhadas e outros atos eleitorais. Eles não podem circular de forma isolada. Além disso, eles não podem chegar a menos de 200 metros de distância de prédios públicos, hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas e teatros. No caso das escolas, bibliotecas, igrejas e teatros, quando eles estiverem funcionando. Mas a regra é essa que eu mencionei para vocês, é de que esses atos, esses equipamentos, só podem ser usados no momento de atos eleitorais, como comícios, carreatas e caminhadas. E aí, novamente, os candidatos têm que seguir também as regras eleitorais. Então, não é possível, é ilegal, é um ato que fere as normas de campanha, você contratar uma bicicleta para sair andando pelos bairros com equipamentos de som. Da mesma forma, um carro, ou seja lá o que for. A mesma regra também se aplica aos trios elétricos. Eles só podem ser usados nos momentos de atos de campanha. Muito bem. O senhor tem orientado os promotores eleitorais em relação às denúncias e qual seria um canal disponível para que a população possa denunciar alguma irregularidade nesses atos de rua de candidatos a prefeito e vereadores? O melhor caminho, Moab, é entrar no site do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Como essas eleições são municipais, quem está na linha de frente do Ministério Público são os promotores e promotoras eleitorais, que são membros do Ministério Público Estadual. Então, a pessoa pode colocar na internet Ministério Público do Estado de Pernambuco. Vai encontrar a página do Ministério Público Estadual e lá existe uma seção que é a da ouvidoria. Então, lá a pessoa pode registrar a sua comunicação sobre qualquer ato ilegal de campanha. Não só esses atos de propaganda, mas também outros atos ilegais, como pichações eleitorais, espalhamento de santinhos e panfletos nas ruas, que também é uma irregularidade eleitoral, atos de corrupção eleitoral, tudo isso pode ser indicado lá. E é importante para nós que os cidadãos e cidadãs nos enviem o máximo possível de informações. Dia, hora, local, nome das pessoas presentes, nome das pessoas envolvidas, para que a gente possa fazer uma investigação eficiente. Muito bem.
Procurador, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Ronda Geral. A gente espera contar com o senhor em outras oportunidades, sempre que for necessário esclarecer a população, viu? Muito boa tarde, Foi um saúde. prazer. Obrigado para você também. Cuidem-se.